Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus e de alguns pontos de algumas coisas que estão acontecendo no meio evangélico. Bem, para quem não me conhece, eu sou o pastor Pedro Deilton. Veja bem, eu li ontem, né, uma reportagem que fala sobre caminho que a igreja está sendo levada. Né? A igreja está tomando um caminho muito difícil, muito complicado. A igreja está tomando um caminho que talvez, eu digo assim, talvez porque ninguém sabe como será o amanhã, lá na frente. Então, veja só, a igreja está passando por um processo difícil, mas por que a igreja está passando por um processo difícil? Porque a igreja ela é e sempre será conduzida por homens, mas guiada por Deus. Mas o que nós estamos vendo nos últimos dias são pessoas que simplesmente estão buscando não pregar um verdadeiro evangelho, um evangelho de confronto, um evangelho de não mudança, né? A gente percebe que o evangelho está meio distante daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus colocou na palavra de Deus, porque o evangelho, quer você, quer queira eu, o evangelho é mudança, é transformação, é mudança de caráter, de personalidade, a pessoa mudar para morar no céu, participar do reino de Deus. E a gente percebe que hoje o evangelho não está pregando mudança. O que ela está pregando é mudança financeira, né? É mudança psicológica, usando o evangelho como algo que vem, vamos dizer assim, cuidar somente da parte psicológica da pessoa. Ou seja, se a pessoa está passando por um momento difícil, vem aqui que Jesus Cristo vai te curar, vai livrar você desse problema, vai livrar você dessa dificuldade, vai livrar você dessa dor. É mais ou menos isso que está sendo pregado nos evangelhos, na palavra. Mas nós sabemos que pode acontecer isso? Claro que pode. Ninguém está dizendo que não pode. Mas o que eu estou querendo dizer é que estou dando muita ênfase a esse momento, a esse processo. Um processo, irmão, que não é bem assim. Porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflição. Então a gente vai ter que passar por aflições. Nós estamos passando por aflições nesse momento. Não adianta dizer que não, mas estamos passando. Estamos ainda saindo de uma crise de pandemia. Então, a gente percebe que a aflição está aí, quer queira você ou eu não. Então, e a igreja, o papel da igreja, o que é que estão fazendo com a igreja? Estão simplesmente abrindo as portas para o mundo, não o mundanismo, mas o mundo, entrar dentro da igreja. Porque o que nós estamos vendo aí são igrejas trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja, para que a igreja não perca membresia, não perca pessoas. Não é nem por causa de roubalheira, como muitos diz por aí, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que há roubo, que pastor rouba, que fulano tal rouba, pastor adultera, pastor prostitui. Isso existe. Não é indiscutível, isso existe. Não era para existir, mas existe. O que é que acontece? Mas o que é que está maltratando a igreja? Porque essa história de roubo, traição, adultério, isso sempre teve. Sempre teve. Se você pegar o Antigo Testamento, está lá. Aqueles homens que Deus escolheu, fazendo tudo isso que eu acabei de dizer. Agora, a grande verdade é que quando a gente percebe que querem trazer a forma de adoração com culto mundano, é como aqueles irmãos, aqueles homens que trouxeram fogo estranho para dentro do tabernáculo. É a mesma coisa. Você está adorando a Deus, você está trazendo fogo estranho para dentro da igreja. Deus não aceita. O que é que acontece? A igreja começa a passar por dificuldades, como as igrejas, não é
Quase todas as igrejas, irmão, estão passando por dificuldade. É uma dificuldade. Aonde é que está a dificuldade da igreja? Primeiramente, dificuldade espiritual. Está acontecendo. A igreja não tem mais ânimo para buscar batismo com o Espírito Santo. A igreja não tem mais ânimo de buscar os dons espirituais. A igreja não tem mais esse ímpeto de buscar. Quando você encontra um grupo que quer, parece que você está, vamos dizer assim, num lugar estranho. Porque você quer, mas muitos ali não querem. Você quer, mas muitos não desejam. Então a gente percebe que a igreja do Senhor, ela está passando por esse processo difícil, isso é verdade, muito difícil, mas um processo que ela precisa passar para haver uma restauração. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a igreja, ela tem vamos dizer assim, ela tem algo que se chama-se unidade, união e o Espírito Santo que causa isso. Aí um quer, outro não quer. Um acha que é meninice, outro que não acha meninice. Não é uma questão de ter meninice ou não ter meninice. A questão é o Espírito Santo de Deus estar na igreja para quê? Para motivar a igreja à busca, motivar o evangelismo, motivar a busca do Espírito Santo. Do próprio Espírito Santo. Então, qual é o caminho que a igreja está trilhando? Qual é o caminho que a igreja vai? Você vê que a igreja ela não está caminhando da forma que Cristo quer. Não, eu não acredito. Porque, irmãos, nós não estamos vendo mais crescimento. Não. Você sabia que a igreja está passando pelo processo de saída, não de entrada? Porque quem está dentro está vendo quantos erros. Então, o que é que eles estão fazendo? E não estão indo para o mundo, eles estão saindo da nomenclatura igreja e indo para casa. E chega em casa, se tranca. E a partir daí, amados, o mundão começa a mostrar um outro lado que aquela pessoa que estava na igreja não estava vendo. E a partir daí ela começa a enxergar outras coisas. Outra realidade. O evangelho precisa ser pregado de uma maneira em que as pessoas entendam que se não houver mudança, não tiver mudança na pessoa, não há mudança na igreja. Só há mudança na igreja quando você muda. Só há transformação dentro da igreja quando você é transformado. Se eu que sou remanescente, que eu busco conhecer a Deus, que eu busco ser transformado, se eu não busco essa transformação para levar para dentro da igreja, amados, vai ficar difícil. Porque a igreja passa a ter, irmãos, um buraco, como se fosse um buraco negro, que as pessoas ficam só entrando, mas para sair, irmãos, é difícil. Para sair desse buraco é difícil. Então eu percebo que a igreja está precisando urgentemente, irmão, passar pela transformação. Mas como uma igreja passar pela transformação se as pessoas que estão dentro da igreja não querem ser transformadas? Como a igreja passar a voltar a ser aquela igreja que era antigamente, se as pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, não querem ser transformados, não querem mudar, não querem viver o verdadeiro evangelho? Então, o que é que acontece? A igreja, ela começa, irmãos, a acontecer o que está acontecendo na Inglaterra, na Alemanha, Canadá, nos Estados Unidos. Como aconteceu nas 7 igrejas do Apocalipse, que acabou. Por que acabou? Porque foi engolido primeiro pelo islamismo e segundo pelo mundanismo. Gradativamente. O diabo veio gradativamente destruindo a base da igreja. Nós sabemos que a igreja tem uma base que chama-se Deus e o Espírito Santo. Mas eu estou falando na base da igreja, que somos nós,
que somos também nós pessoas humanas. Então ela começa a querer, o diabo começou a bater, a minar as pessoas, onde os próprios membros criticam outros membros da própria denominação, aonde os membros daquela denominação, daquele grupo, criam entre si conflitos e o diabo batendo palma. Irmão, ou nós paramos para pensar, ou nós paramos para avaliar a situação, para que possamos impedir o agir de Satanás dentro da igreja, não é fora do mundo, é dentro da igreja. Como assim, pastor? É que nós possamos expulsar esse demônio que está dentro da igreja. Ah, pastor, o que é isso? Não, isso é muito sério. Porque você acha que vai chegar aquele dia que o próprio Deus vai dizer assim, não vai permitir que algumas pessoas entrem e eles vão dizer assim, mas Senhor, eu profetizei, eu curei em teu nome. E ele vai dizer, apartai de mim, maldito. Quem é essas pessoas? Senão os filhos do diabo. Os filhos do diabo que estão dentro da igreja, querendo tirar aquelas pessoas que buscam a igreja do Senhor verdadeira. Porque dentro da igreja verdadeira existe também os crentes falsos, que são o quê? O joio. O joio está onde, irmão? Está dentro da igreja. Esses são a semente maligna que está tirando dos verdadeiros cristãos que estão dentro da igreja para fora. E eles estão ficando. O joio está ficando e os membros, os filhos de Deus estão voltando para as suas casas. Irmão, isso não é certo. A igreja do Senhor tem que combater essas pessoas. A igreja do Senhor tem que ficar ali juntos, combatendo, batendo forte nesse joio, não para você tirar, mas para que eles possam se despertar e voltar ao primeiro amor. Irmão, paramos para pensar. Nós não temos que sair da igreja. Quem tem que sair da igreja são aqueles que fazem mal à igreja. Então eu estou olhando, estou vendo isso, vendo muita gente batendo na igreja, muita gente criticando a igreja, muita gente, mas essas pessoas que criticam, essas pessoas que falam, não estão fazendo nada para mudar a igreja. Nada. Não estão fazendo nada para ela mesma mudar. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisamos parar para pensar. Precisamos parar para avaliar o que queremos e para onde estamos caminhando e para onde estamos levando a igreja do Senhor. Bem, eu vou trazer outros assuntos sobre esse assunto que nós estamos falando, mas eu queria pedir a você que viesse aqui, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho. Certo? Se inscreva no canal, me ajude, é de graça, me ajude a chegar para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Dê um like, curta, para que outras pessoas possam ver esse vídeo e possam entender, nos ajudar em oração. E ajudar em oração para quê? Para que possamos, irmãos, mudar, não a igreja do Senhor, mas mudar as pessoas que estão dentro da igreja do Senhor. Através de quê, pastor? Através da palavra e através da oração. Então vamos estar orando por você. Vamos estar orando pela a igreja venha ser transformada e mudada. Que a igreja do Senhor venha mudar verdadeiramente para melhor e não para pior. E a igreja do Senhor conta com você e conta comigo para isso. Tá bom? Vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento eu te peço, Senhor Deus, visita, Pai, este homem, esta mulher que faz parte de uma denominação. Que este homem, esta mulher, meu Pai, venha, meu Pai, lutar contra as ciladas do inimigo, que tem se levantado contra a igreja do Senhor, que tem se levantado contra aqueles que servem a Deus. Então, meu Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, nós o repreendemos. Em nome de Jesus Cristo, que o fogo, que o avivamento do Senhor venha mudar as pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.